Olá pessoal, quinta-feira para muitos é o dia do TBT, para muitos é dia de curtição, para muitos é véspera de sexta-feira, né? A semana já está acabando, mas para a gente aqui é o dia de falar sobre um tema muito importante que é sobre espiritualidade na vida do homem maduro, na vida do pai de família, na vida da mulher madura, mãe de família. Me diz uma coisa, qual é o tipo de pai e de mãe também que manda, que tem a capacidade de mandar seu filho ir para a igreja e ele mesmo não vai? O pai que fala, filho, vai lá para a missa, vai lá para o culto, vai lá para não sei o que, reza lá, reza pelo pai também, porque o pai não vai hoje não. O pai tá cansado, o pai tem que descansar, o pai vai assistir o futebol aqui, vai tomar uma cerveja, então você vai lá para a missa, você vai lá para o culto e reza por nós. Será que você não entende que a primeira coisa que você tem que ser na vida do seu filho é um exemplo? Não adianta nada você falar para ele, vai para a igreja e você não vai. Não adianta nada você querer que seu filho vá e você não vai, você não leva ele. Você precisa ser o primeiro a ir com o seu filho na igreja, a levar o seu filho para a missa, a levar o seu filho para o culto. Você precisa ser o primeiro. Você precisa ensinar ele a ir visitar Jesus, a ir para a celebração da Eucaristia, para ir ter um momento com Deus. Se você não fizer isso, é óbvio que o seu filho por si só não fará. A não ser que, como é na maioria das famílias, como é infelizmente em grande parte dos lares, a mãe vai e aí a mãe leva. Mas você mesmo, homem, não tem a capacidade de levar. Você mesmo, homem, não vai na igreja. Você acha que homem não precisa ir na igreja, né? Que homem só precisa trabalhar e ficar em casa no final de semana assistindo futebol e tomando cerveja. Não é assim que a vida funciona, meu amigo. Não é assim que um pai de família, né, honrado, um pai de família que quer que os seus filhos sejam boas pessoas nesse mundo, que quer que os seus filhos sejam boas pessoas na vida, age. Não é assim que um pai de família age. Um pai de família que quer que os seus filhos sejam boas pessoas, que quer ensinar os caminhos certos para os seus filhos, que quer ensinar os valores para os seus filhos, que quer ensinar uma doutrina cristã para o seu filho, ele precisa ser o primeiro a se arrumar, a levar esse filho para a igreja, a ir com esse filho para a igreja, a mostrar para esse filho como se porta na igreja. Né? Se você é católico, sobre culto eu não sei dizer, porque eu nunca fui, eu não sei bem quais são os rituais e tudo, mas se você é católico, você sabe que existe todo um ritual da Santa Missa, né? Os ritos iniciais, a liturgia da palavra, depois o rito eucarístico, né? A liturgia eucarística. Então existe todo um ritual, né? O pessoal às vezes que não vai muito em missa até fica brincando, eu não sei qual é a hora de levantar, qual é a hora de sentar, qual é a hora... Poxa, né? Quem vai na missa direto sabe. Então, se você é católico, você é esse que precisa levar o seu filho na igreja, ensinar para ele qual é a hora de levantar, qual é a hora de sentar, através do exemplo. Você não precisa nem falar nada, você não precisa talvez falar alguma coisa. Ele vai ver você fazendo, ele vai fazer também. Né? Se o seu filho é pequenininho, ele vai ver você fazendo, ele vai fazer aquilo também. Então, basta você ir para a igreja, ir para a missa, ir para o culto e participar como tem que participar, que o seu filho vai ver tudo aquilo e vai aprender como se faz. Em casa, todos os dias, basta você rezar com o seu filho, basta você rezar, basta você orar, que o seu filho vai ver como é que tem que fazer. Na hora da refeição, sentou todo mundo na mesa, basta você fazer a oração, você recitar a oração, agradecendo a Deus por aquele alimento, agradecendo a Deus pela comida que está na mesa, que o seu filho vai ver e vai aprender como é que faz. Não precisa você ficar falando, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Se você fizer, seu filho já vai entender, já vai ver como é que é. Entenderam? Então, é muito simples isso. Mas você precisa parar com essa mania idiota de achar que somente a sua mulher tem a obrigação de educar seu filho na fé, somente a sua mulher tem a obrigação de ficar levando seu filho para a igreja, carregando seu filho para a igreja. E se você é mulher e você também não faz isso, você precisa parar com essa ideia idiota de que o seu filho precisa aprender tudo sozinho. Seu filho precisa aprender as questões da fé sozinho. Não, é você, pai e mãe, que precisa ensinar isso para ele.
São vocês, pais, que precisam fazer a primeira catequese com seus filhos. São vocês, pais, que precisam dar o primeiro exemplo para o seu filho. É vocês que têm que ensinar esse tipo de coisa. Não é o mundo lá fora, não é o catequista dele, não é o padre de sua paróquia, não é o pastor da sua igreja, não é outras pessoas externas que precisam ficar educando seu filho na fé, ficar levando seu filho para a igreja. Não é padrinho e madrinha. Eles têm a missão secundária de fazer isso. A missão primária, os primeiros dessa missão é vocês, é você, pai e mãe. Não é avô e avó, não é tio, não é primo, não é ninguém. É você, pai e mãe, que tem que educar seu filho na fé, que tem que levar seu filho a cumprir ali a tradição cristã, a tradição da sua igreja, da religião que você participar. Então, comece a colocar isso na sua cabeça. Se você não vai em missa e se você quer que seu filho tenha uma vida de fé, comece a ir na missa. Não importa quantos anos você tem, não importa qual a idade que você tem, não importa o que você pensa da vida, você precisa ir com o seu filho. Não importa também a idade que seu filho tem. Ele pode ter lá seus 15 anos já, seus 12, 13, 15 anos, 16 anos. Você precisa ir para a igreja com seu filho, levar ele na missa. Você precisa dar o exemplo para ele, rezar antes de comer, orar antes de se alimentar. Você precisa fazer isso para seu filho ver você fazendo, para seu filho ver que isso é importante, caramba. Você parece que não pensa nisso, você fica esperando que caia, sei lá, um anjo do céu e ensine seu filho a rezar, ensine seu filho a orar, ensine seu filho a caminhar pelos bons caminhos, a ter os bons costumes, a ter valores. Não é assim que funciona, não é isso que vai acontecer. Um anjo não vai cair do céu para poder fazer isso com ele, não. É você que tem que ensinar isso para ele, é você que tem que agir assim na vida dele, se você quer que seu filho tenha uma vida de fé. Entenderam? Então, a partir de hoje, por favor, vamos começar a educar nossos filhos na fé antes que seja tarde demais.